A paz, livro de 1 Samuel, capítulo 1, conta a história de um efraimita chamado Eucana, que tinha 2 esposas. É apenas mais uma história para comprovar que casamento só dá certo se for a 2, marido e mulher. 3, só Jesus Cristo. Espaço para mais um, só aquele que é o principal, que é Jesus. E uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. A Penina era uma mulher sem classe, era uma mulher debochada. Provavelmente entrou na vida do casal porque a primeira esposa não dava filhos. E ao entrar naquela casa, ela engravida, ela começa a dar filhos e se sente orgulhosa e soberba, e começa a debochar, a ofender Ana. E se você acha que frequentar certos lugares para você é difícil, porque existe alguém lá, existe um problema de divergência e você não se sente bem, a rival de Ana morava dentro da casa dela. Ana tinha que dividir espaço com a sua própria rival, uma rival debochada, uma rival sem classe. E Ana, costumo dizer que ela era uma lady, uma mulher fina e de classe. Se muitas pessoas teria rodado a baiana e chutado o pau da barraca, Ana não descia ao nível de Penina. Ela se fartava de ofensas, como diz Lamentações capítulo 3. E a Bíblia diz no versículo 7 que ela só, isolada no seu canto, só chorava e não comia. Aí deixa eu repetir para que você possa entender aquilo que eu quero falar. Ana, isolada no seu canto, só chorava. Isso te faz pensar alguma coisa? E não comia. Exatamente, são sintomas de depressão. E eu estou falando de uma mulher que cria em Deus, de uma mulher de Deus, de uma mulher que é inspiradora para qualquer mulher cristã. Para quebrar o paradigma que as pessoas falam por aí, que depressão é falta de Deus, é coisa de quem não tem Deus. Não, depressão é coisa de gente, é coisa de ser humano, de pessoas de carne e osso. E Ana não descia do salto. O seu esposo, Eucana, ele chega para ela e diz assim: Ana, mas por que você é infeliz assim? Por acaso eu não sou melhor do que 10 filhos? São palavras que acrescentam dor. A palavra porquê, para quem está enfrentando um período de depressão, acrescenta dor. A palavra porquê acrescenta dor. Ah, mas por que você está triste assim? Você tem o teu marido é bom para você, e você fica infeliz assim à toa. Ah, mas por que você está infeliz? Você tem a tua casa, quem me dera ter uma casa como essa, e sabe, você tem tudo e ainda fica infeliz. Ah, por que você anda assim, desse jeito? Teus filhos não te dão trabalho. Por que você é uma pessoa infeliz? Você tem o teu emprego. E essas palavras acrescentam dor, porque são palavras de pessoas que não compreendem, ou seja, a Ana, ela não conseguia ser compreendida dentro de casa, dentro da casa dela. Ela tem dor, ela tem um desejo no coração. E em Provérbios diz que a esperança adiada faz adoecer o coração. É um desejo que dói. Ela sonha em ser mãe e não é compreendida dentro de casa. Eucana costuma viajar todo ano para Siló para oferecer sacrifícios e adorar o Senhor. E ele vai, e com ele toda a sua família. Ana vai. Eu só não sei aonde que ela achou forças para ir à igreja, porque geralmente, é lógico que eu estou sendo irônica, é porque geralmente as pessoas, quando elas estão tristes, elas não vão para a igreja. Inclusive pessoas de dentro da igreja, quando elas estão tristes, abatidas, elas não vão para a igreja. E quando a pessoa está passando por um estado de depressão, ela não vai para a igreja. Ana foi, mas ela não foi na igreja do bairro. Ana não foi para o bairro ao lado para ir a um culto. Ela não fez uma viagem. Ela está fraca fisicamente também, porque ela não se alimenta, mas ela foi para a igreja. Ana encontrou forças, tirou da fraqueza forças, se levantou e foi para a igreja.
Lá, como se não bastasse, também o sacerdote não a compreende. Quando ela chega na igreja, né, a gente fala o tempo, quando ela chega na igreja, o pastor também não a compreende. Ela vai orar, e ali, quando ela está orando, ela não sai palavras, ela apenas se derrama na presença de Deus, ela só chora. E ela pede a Deus que se lembre dela, que não se esqueça dela. Ela coloca diante de Deus o desejo do coração dela. Eu quero ser mãe, mas ela fala detalhadamente aquilo que ela quer. Eu quero que seja homem. E faz um voto a Deus: eu vou devolver para que ele te sirva a vida toda. E o sacerdote, ao observar aquela mulher está estranha, ela não fala palavras, apenas o movimento dos lábios, e ele a prejulga e critica. Ele fala a ela palavras duras e diz: mulher, a essa hora da manhã você já está embriagada, que vergonha, aparta de ti, retira de ti essa bebida forte. E algumas pessoas, muitas pessoas se sentiriam profundamente ofendidas. Não diria nada, pegaria a sua Bíblia e ia embora da igreja. E quando fosse visitado ou encontrasse o irmão na rua, por que você não foi mais na igreja? Aquilo dali não é pastor coisa nenhuma. Eu estava sofrendo, eu estava orando, teve a coragem de me julgar. Quem é ele para me julgar? Por acaso ele é Deus para me julgar? E por aí vai. Eu não quero entrar nesse mérito. Mas Ana, ela total domínio, apesar de estar infeliz e sofrendo, Ana tem domínio das suas emoções, e ela diz: não, meu Senhor. Ela se preocupa em tirar aquela má impressão do pastor, porque muitas pessoas diriam: o que pensa de mim, o que deixa de pensar, o problema dele é eu com Deus. Ana não. Ela diz: não, meu Senhor, não me tenha como filha de Belial, como uma pecadora, não pense mal de mim. Eu estou derramando perante o Senhor a angústia do meu coração. E ela se preocupa e tira aquela má impressão. Então o sacerdote Eli fala para ela: vai em paz e o Senhor te conceda o que deseja do teu coração, a tua petição. Antes mesmo de ter o desejo cumprido, Ana fica curada da depressão. Exatamente, não foi Samuel. Porque a Bíblia diz que Ana, ao voltar na viagem, o semblante dela já não era mais triste. O coração dela está cheio de esperança. Porque o Senhor responde na alegria do coração. E Ana, ela, com o coração cheio de esperança, o Senhor ouve, atende Ana. E Ana, ela recebe aquilo que o coração dela tanto deseja. Aonde Ana encontrou forças em meio à depressão para ir para a igreja. Livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 7, fala que nós devemos estar enraizados e edificados em Cristo, com o coração gratos a Deus. Então eu penso o seguinte: quando você está enraizado e se preocupa em crescer, você quer crescer na presença de Deus, em conhecimento do Senhor, e você entra nesse processo de crescimento, de conhecimento, de crescimento, que inclui a leitura da Bíblia, as orações, a conversa com Deus, a aproximação, o desejo de andar na palavra, o desejo de obedecer a Deus, de conhecer a Deus e de estar firmado em Deus, como diz Colossenses, enraizados, aprofundados, enxertados, ligados a Cristo. E quando nós estamos assim, enraizados em Cristo, a gente consegue entender que no momento da dor, no momento da luta, do sofrimento, no momento que nós nos sentimos infelizes, sem nenhuma força, é exatamente em Cristo que a gente consegue drenar energia para se levantar,
cheio de dor, cheio de tristeza, com os olhos inchados de chorar, com o organismo, com o físico fraco de uma péssima alimentação, e cheio de dor e de tristeza, independente qual seja o motivo, a gente consegue essa força, essa energia para se levantar e caminhar, mesmo com dor, mesmo com sofrimento e mesmo sentindo infelicidade, caminhar para extrair de Cristo essa energia que vai despertar em nós a esperança de dias melhores. Quando fala gratos a Deus, no mesmo versículo, que é o 7, eu gosto muito, eu não sei, aonde eu li, aonde eu vi, mas é muito verdade, eu gosto muito dessa frase. Quanto mais se agradece, mais coisas boas acontecem. Independente daquilo que falta, independente da perda, independente dos acontecimentos, independente daquele dia mau que veio para devastar, para dizimar, mas a gente sempre tem que louvar, adorar e dar a Deus tributo, agradecer a Deus por tudo. Então, essa questão de depressão é coisa de quem não tem Deus. Depressão é coisa de gente, de carne e osso. Mas mesmo quando você estiver sem forças e você estiver infeliz, cheio de dor e de tristeza, se levante em meio à dor e caminhe cheio de dor e de fraqueza, mas busque a Deus, ore, invoque a Deus e agradeça a Deus. É isso que vai fazer você se renovar em Cristo, olhar para trás e poder dar um bom testemunho, um testemunho vivo para quem futuramente passar pelo mesmo que você está passando agora, porque Cristo é da onde nós extraímos a nossa vitória, é de Cristo que você vai extrair a tua vitória para esse momento de dor, em nome de Jesus. Seja abençoado por meio dessa palavra. Deus te abençoe.